Fala aí, caros insiders! Estamos começando mais um vídeo no canal Inside Animes. E hoje nós vamos falar do 10º e antepenúltimo episódio do anime Kuzu no Honkai, cujo nome é Frágil e Vazio, e se trata do desenvolvimento do relacionamento da Akane com o Mugi e com o Kanai, e também de um aprofundamento da personalidade da Akane. Então, se todos estiverem prontos, roda a vinheta! Bem, gente, voltando aqui, sem mais enrolações, vamos direto ao episódio. O episódio de hoje se trata do desenvolvimento... ele começa com o desenvolvimento das cenas que concluíram o episódio passado, então ele dá continuidade ao que aconteceu no final do episódio passado, que é o início da relação entre o Mugi e a Akane. Então eles acabam passando a noite juntos e depois ela acorda. Acho que ela estava tendo um sonho sobre a primeira vez dela. Não sei se era um sonho ou se ela estava refletindo sobre isso. Então ela acorda de manhã com um despertador, que acaba acordando o Mugi também. Então eles começam a ter uma conversa que parecia mais um monólogo sobre o egoísmo da Akane. E a Akane fica refletindo sobre o quanto ela não gosta que pessoas a depreciem na frente dela. Enfim, depois disso, acaba que os dois ficam juntos novamente. E o Mugi pede pra Akane para eles saírem na semana seguinte, mas a Akane acaba negando, dizendo que era dia do professor Kanai. Então, o episódio se desenvolve com mais algumas conversas e reflexões dos dois sobre esse relacionamento, com um slice of lifezinho até o Ayuket. Depois disso, na segunda parte do anime, começa com o Mugi na escola, refletindo sobre como ele se sentia nessa relação e sobre como a Akane tinha todo o controle sobre a situação e ele jamais conseguiria mudá-la de maneira nenhuma. Então, o anime leva a gente para, depois de mais um corte, para a cena da Akane com o professor Kanai indo sair. No caso, eu acho que já na semana seguinte, quando eles vão no aquário. Eu tô com a voz completamente acabada, eu já peço desculpas, mas é porque eu tô gravando isso pela 5ª vez, se não me engano. Porque eu tive alguns probleminhas, tanto com o microfone, quanto com a narrativa em si. Eu acabei cometendo alguns errinhos e tô tendo que fazer de novo. Enfim, então a Akane fica nesse encontro. Ela passa o tempo todo refletindo sobre alguns motivos para essa relação dela com o professor Kanai ser muito estranha e por que ela ainda está ali. Então, no final do encontro, quando a Akane e o professor Kanai já iam se despedindo, um ex da Akane, ou alguém com quem a Akane ficou, encontra ela na rua e ofende a professora Akane. Isso acaba despertando a ira dela, porque, como eu já disse no início do episódio, ela não gosta de ser depreciada na frente dela, então ela acaba dando uma rage em cima do cara, reagindo com firmeza e com agressividade. E então depois disso, eu falo então pra caramba, né? Depois disso, a Akane conta pro professor Kanai que aquilo que o garoto que saiu correndo falou era verdade e que ela realmente era promíscua e saía com muitos homens e gostava de se sentir amada pelos homens e invejada pelas garotas, e que esse talvez seria o último encontro deles, porque ela não supria as expectativas dele. Então, logo após isso, ela vira as costas e vai embora. Então, quando ela quase é atropelada, o professor Kanai puxa ela, a abraça e diz que ela pode continuar sendo do jeito que ela quiser. Então ela pergunta por que ele pensa isso, ele diz que simplesmente pensa isso. Então ele a abraça e pergunta a ela se realmente era o último encontro deles, e ela diz que não, mesmo com a mente dela confusa sobre o porquê que ela disse isso, mas se a gente parar para pensar, a gente compreende que ela disse isso porque ela tem algum interesse nele. Eu não sei se dá para chamar de apreço ou de afeição, mas ela achou ele um cara interessante por causa do que ele disse, e a coisa ficou divertida para ela, e quando fica divertido para ela, ela não consegue parar, porque a Akane é assim. Então depois disso corta para ela ficando com o Mugi mais uma vez, e depois eles na banheira refletindo sobre
essa relação deles e sobre o egoísmo dela. No caso, o Mug conversando com ela sobre esse egoísmo dela e sobre como ele vê isso. Então o episódio basicamente acaba. Enfim, gente, eu falei já por 5 minutos. De maneira geral, o episódio foi sobre a Akane e sobre a forma que ela vê todas as situações, sobre a forma que ela vê as relações com as outras pessoas, principalmente com os namorados, sobre a forma que ela vê relacionamentos e que ela não tem o hábito de ter relacionamentos românticos, ela não se deixa apaixonar, ela não se deixa ser posse de alguém, e os relacionamentos para ela são como um esteio de valorização. Ela usa os relacionamentos com os outros homens para se sentir valorizada e amada, porque ela, na verdade, se encontra um pouco solitária e isolada, porque, como o Mug reflete lá no início do episódio, a Akane ficaria com qualquer um, mas ela nunca vai atrás de ninguém, ela nunca busca por ninguém, e isso é um pouco solitário, e é compreensível que ela se sinta assim. Então, gente, foi isso o episódio de hoje. Eu agradeço muito por vocês terem assistido. Se gostaram, eu peço que vocês não esqueçam de se inscrever para que vocês recebam todos os vídeos que sairão daqui em diante. E também cliquem no sininho, porque se você não clicar no sininho após se inscrever no canal, o YouTube não envia o vídeo para vocês, porque o YouTube é extremamente incompetente em fazer o seu trabalho. Enfim, eu agradeço muito por vocês terem assistido. Eu peço que deixem um gostei, comentem o que vocês acharam do episódio e da análise. E falem comigo para que eu possa responder a vocês e saber o que vocês querem no futuro. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo, um abração e até a próxima. Fui!